Bom dia a todos. Como estamos? É ótimo estar aqui. Obrigado a todos por me receberem hoje, em particular Ben e Mark. E acabei de cumprimentar Ben e o pai nos bastidores, mas sei que aparentemente Mark está com gripe agora. Então, Mark, onde quer que você esteja, acho que tive a mesma gripe há algumas semanas. É ruim, mas tenho certeza de que você vai superar. E é ótimo estar com todos vocês. E é ótimo falar sobre a importância do dinamismo americano e o que nossa administração vai fazer para apoiar muitas das empresas mais inovadoras e atraentes do país. Eu sei que vocês estão trabalhando duro todos os dias e acho que é uma boa notícia, certo? Que há alguns meses vocês têm uma administração que está trabalhando com vocês e facilitando o seu trabalho árduo. Em vez de dificultar a inovação, que é, eu acho, o que a última administração fez, embora em defesa de Joe Biden. Ele estava dormindo na maior parte do tempo. Eu não acho que ele percebeu totalmente o que estava fazendo, mas certamente não facilitou. A administração dele não ajudou nossos inovadores. Agora, como alguns de vocês podem ter visto, e eu falei sobre isso com Ben nos bastidores, eu falei em uma conferência em Paris no mês passado, onde minha mensagem para um grupo de CEOs e líderes estrangeiros foi que devemos abraçar o futuro de frente. Não devemos ter medo da inteligência artificial. E que, particularmente para aqueles de nós que têm a sorte de ser americanos, não devemos temer novas tecnologias produtivas. De fato, devemos buscar dominá-las e é certamente isso que esta administração quer alcançar. Suspeito que a maioria de vocês nesta sala pense da mesma forma, e se não pensam, não sei por que diabos estão na Conferência de Dinamismo Americano. Mas recebi algumas críticas de pessoas que estão preocupadas com os efeitos disruptivos da IA. Um jornalista sugeriu que o discurso destacou a tensão entre os, cito, tecno-otimistas e a direita populista da coalizão do presidente Trump. E hoje gostaria de falar sobre essas tensões como um membro orgulhoso de ambas as tribos. E deixe-me colocar de forma simples. Embora esta seja uma preocupação bem intencionada, acho que está baseada em uma premissa falha. Essa ideia de que pessoas voltadas para a tecnologia e o público em geral inevitavelmente entrarão em conflito está errada. Acho que a realidade é que, em qualquer sociedade dinâmica, a tecnologia vai avançar, é claro. Falando como católico, lembro-me das linhas iniciais da encíclica do Papa João Paulo II, encíclica Laborem Exercens, citação, através do trabalho. O homem deve ganhar seu pão diário e contribuir para o avanço contínuo da ciência e da tecnologia e, acima de tudo, para elevar incessantemente o nível cultural e moral da sociedade na qual vive, fim da citação. Agora cito o Santo Padre, não apenas porque sou fã dele, mas também porque ele entendeu corretamente que, em uma economia saudável, a tecnologia deve ser algo que melhora, em vez de suplantar o valor do trabalho. E eu acho que há muito medo que a IA simplesmente substituirá empregos em vez de aumentar tantas das coisas que fazemos. Agora, nos anos 1970, se você voltar um pouco no tempo, muitos temiam que o caixa eletrônico, o que chamamos de ATM, substituiria os caixas de banco. Na realidade, o surgimento do caixa eletrônico tornou os caixas de banco mais produtivos. E hoje você tem mais pessoas trabalhando em atendimento ao cliente no setor financeiro do que tinha quando o caixa eletrônico foi criado. Agora, é claro, eles estão fazendo trabalhos um pouco diferentes. Sim, eles estão fazendo tarefas mais interessantes também. E, o mais importante, estão ganhando mais dinheiro do que ganhavam nos anos 1970. Agora, quando inovamos, às vezes causamos perturbações no mercado de trabalho. Isso acontece. Mas a história da inovação americana é que tendemos a tornar as pessoas mais produtivas e, em seguida, aumentamos seus salários no processo. E eu acho que todos nós acreditamos que isso é algo bom agora. Afinal, quem poderia afirmar que o homem se tornou menos produtivo com a invenção do transistor, do torno mecânico ou da máquina a vapor? A verdadeira inovação nos torna mais produtivos, mas também, eu acho, dignifica nossos trabalhadores. Isso eleva nosso padrão de vida. Isso fortalece nossa força de trabalho e o valor relativo do seu trabalho. E como americanos, todos nós devemos nos orgulhar especialmente de nossa extraordinária herança. Eu acho que é a herança americana de inventar coisas e o status da nossa nação até hoje como o principal motor de pesquisa e desenvolvimento do mundo. Mas tudo isso, o papel que a tecnologia desempenha no mercado de trabalho e se recebemos inovações com empolgação ou com apreensão, depende do propósito do nosso sistema econômico em primeiro lugar. E eu acho que é aqui que os populistas têm um ponto importante.
Não deve ser surpresa que, quando enviamos grande parte da nossa base industrial para outros países, paramos de fazer coisas novas e interessantes bem aqui em casa. Olhe, por exemplo, para a construção naval. Agora, se você voltar à Segunda Guerra Mundial, a América construiu milhares dos chamados navios da liberdade, para transportar tropas, carga e outras coisas, construindo-os a uma taxa de 3 navios a cada 2 dias. 3 navios a cada 2 dias. Agora, construímos cerca de 5 navios comerciais ao longo de um ano inteiro nos Estados Unidos da América. E como resultado, os Estados Unidos hoje representam 0,1%, 1/10% da construção naval global. A China, por outro lado, agora fabrica mais navios comerciais do que o resto do mundo combinado. Na verdade, uma das empresas estatais de Pequim construiu mais navios comerciais apenas no ano passado do que toda a América produziu desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto continuamos sendo os líderes em tecnologia e inovação, eu acho que há sinais preocupantes no horizonte. E eu trago tudo isso para perguntar: isso soa como um regime, estou falando da China, que deixaria passar a oportunidade de usar a IA ou qualquer outra tecnologia para avançar seus próprios interesses e ainda mais minar os interesses de seus rivais? Acho que a resposta é óbvia, e é por isso que, América, temos que estar à frente na tecnologia. Sim, há preocupações. Sim, há riscos. Mas temos que nos inclinar para o futuro da IA com otimismo e esperança, porque acredito que a verdadeira inovação tecnológica vai tornar nosso país mais forte. Então, a desindustrialização representa riscos tanto para a nossa segurança nacional quanto para a nossa força de trabalho. É importante porque afeta ambos. E o resultado líquido é a desapropriação. Para muitos neste país, de qualquer parte do processo produtivo. E quando nossas fábricas desaparecem e os empregos nessas fábricas vão para o exterior, os trabalhadores americanos enfrentam não apenas a insegurança financeira, mas também uma perda profunda de identidade pessoal e comunitária. E assim, para fechar o círculo sobre essa tensão, a suposta tensão entre o povo e os tecno-otimistas, eu posso entender uma reação de ceticismo quando falamos sobre o potencial revolucionário de novas invenções e inteligência artificial e todas as outras tecnologias incríveis em que vocês estão trabalhando. Mas eu acho que essa tensão é um pouco exagerada. Então vou voltar ao que está meio que dividindo alguns dos otimistas tecnológicos e o povo do nosso lado. Eu acho que o povo, quando olha para o futuro e quando compara com o que aconteceu no passado, muitos deles veem a alienação dos trabalhadores de seus empregos, de suas comunidades, de seu senso de solidariedade. Você vê a alienação das pessoas de seu senso de propósito. E o mais importante, eles veem uma classe de liderança que acredita que o bem-estar pode substituir um emprego e um aplicativo no telefone pode substituir um senso de propósito. Eu me lembro de um jantar no Vale do Silício, em particular quando eu estava nos meus dias de tecnologia, onde minha esposa e eu estávamos sentados conversando com alguns dos líderes das importantes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, e isso foi provavelmente em 2016 ou 2017. E eu estava falando sobre minha preocupação real de que estávamos indo em uma direção onde a América não poderia mais sustentar famílias de classe média com salários de classe média. E o mais importante, que mesmo se você tivesse dinamismo econômico suficiente para fornecer a riqueza, para garantir que essas pessoas pudessem comprar uma casa e pagar por sua comida, e assim por diante, que mesmo se você substituísse o elemento financeiro de seus empregos, você destruiria algo que era digno e significativo sobre o próprio trabalho. E eu me lembro de um dos CEOs de tecnologia que estava lá, esse CEO. Você saberia o nome dele se eu mencionasse? Ele era o CEO de uma empresa de bilhões de dólares. Ele disse, bem, na verdade, eu não estou preocupado com a perda de propósito quando as pessoas perdem seus empregos. E eu disse, ok, bem, o que você acha que vai substituir esse senso de propósito? E ele disse, jogos digitais. Totalmente imersivos. Então minha esposa me mandou uma mensagem sob a mesa e disse, temos que sair daqui imediatamente. Essas pessoas loucas. Agora, eu não acho que, claro, as opiniões dos CEOs sejam representativas da maioria das pessoas nesta sala, mas quando eu penso sobre isso, muitos dos trabalhadores, com base no que viram no passado, estão muito preocupados com o futuro.
Porque, francamente, a liderança deles falhou em atendê-los. E então eu penso sobre isso a partir da perspectiva de muitos dos otimistas da tecnologia. Eu acho que muitos dos otimistas da tecnologia veem a superregulamentação. Eles veem isso como um sufocamento da inovação. Quer dizer, vocês são construtores. Eles são construtores e, embora possam simpatizar com aqueles que perderam um emprego, estão muito mais frustrados porque o governo não os deixa construir os empregos do futuro. E eles sabem que, por mais difícil que seja construir um negócio em mídia digital, ainda é mais difícil construir um em robótica, ou ciências da vida ou energia, no que chamamos de mundo dos átomos. Eles veem um governo que torna suas vidas mais difíceis e eles devem confiar em qualquer um que olhe para esse governo em busca de ajuda. E o que eu proponho é que cada grupo, nossos trabalhadores, os populistas de um lado, os otimistas da tecnologia do outro, foram decepcionados por este governo. Não apenas o governo da última administração, mas o governo, de certa forma, dos últimos 40 anos. Porque havia duas presunções que nossa classe de liderança tinha quando se tratava de globalização. A primeira é assumir que podemos separar a fabricação de coisas do design de coisas. A ideia da globalização era que os países ricos subiriam ainda mais na cadeia de valor, enquanto os países pobres faziam as coisas mais simples. Você abriria uma caixa de iPhone e diria, projetado em Cupertino, Califórnia. Agora, a implicação, é claro, é que seria fabricado em Shenzhen ou em algum outro lugar. E sim, algumas pessoas podem perder seus empregos na manufatura, mas elas poderiam aprender a projetar ou, usando uma frase muito popular, aprender a programar. Mas eu acho que erramos. Acontece que as geografias que fazem a manufatura se tornam muito boas no design das coisas. Existem efeitos de rede, como vocês bem entendem. As empresas que projetam produtos trabalham com empresas que fabricam. Eles compartilham propriedade intelectual, compartilham melhores práticas e, às vezes, até compartilham funcionários críticos. Agora, assumimos que outras nações sempre ficariam atrás de nós na cadeia de valor. Mas acontece que, à medida que elas melhoraram no nível mais baixo da cadeia de valor, também começaram a alcançar o nível mais alto. Fomos pressionados de ambos os lados. Agora, essa foi a primeira presunção da globalização. Eu acho que a segunda é que a mão de obra barata é fundamentalmente uma muleta, e é uma muleta que inibe a inovação. Eu poderia até dizer que é uma droga da qual muitas empresas americanas se tornaram viciadas. Agora, se você pode fazer um produto mais barato, é muito mais fácil fazer isso do que inovar. E se estávamos transferindo fábricas para economias de mão de obra barata, ou importando mão de obra barata através do nosso sistema de imigração, a mão de obra barata se tornou a droga das economias ocidentais. E eu diria que, se você olhar para quase todos os países, do Canadá ao Reino Unido, que importaram grandes quantidades de mão de obra barata, verá que a produtividade estagnou. E eu não acho que isso seja uma coincidência total, acredito que a conexão é muito direta. Agora, um dos debates que você ouve sobre o salário mínimo, por exemplo, é que aumentos no salário mínimo forçam as empresas a automatizar. Então, um salário mais alto no McDonald's significa mais quiosques. E qualquer que seja a sua opinião sobre a sabedoria do salário mínimo, não vou comentar sobre isso aqui. Empresas inovando na ausência de mão de obra barata é algo positivo. Acho que a maioria de vocês não está preocupada em obter mão de obra cada vez mais barata. Vocês estão preocupados em inovar, em construir coisas novas, sobre a antiga formulação de que a tecnologia faz mais com menos. Vocês estão todos tentando fazer mais com menos a cada dia. E assim, eu pediria aos meus amigos, tanto do lado dos otimistas da tecnologia, quanto do lado dos populistas, para não verem o fracasso da lógica da globalização como um fracasso da inovação. De fato, eu diria que a fome da globalização por mão de obra barata é um problema. Precisamente porque tem sido ruim para a inovação. Tanto nossos trabalhadores, nosso povo, quanto nossos inovadores reunidos aqui hoje têm o mesmo inimigo. E a solução, acredito, é a inovação americana, porque a longo prazo é a tecnologia que aumenta o valor do trabalho. Inovações como o sistema americano e a revolução das peças intercambiáveis que ele desencadeou. Ou a linha de montagem móvel da Ford, que elevou a produtividade dos nossos trabalhadores às alturas. É assim que a indústria americana se tornou a inveja do mundo. E é sobre isso que eu realmente quero falar hoje. Por quê? A inovação é a chave para vencer a competição mundial de manufatura, para dar aos nossos trabalhadores um acordo justo e para recuperar nosso patrimônio através do grande retorno industrial da América. E eu acredito que é isso que estamos prestes a vivenciar, um grande retorno industrial americano.
porque a inovação é o que aumenta os salários, é o que protege nossas terras natais. E eu sei que temos muitas empresas de tecnologia de defesa aqui. É o que salva vidas de tropas no campo de batalha. E eu sei que todos aqui hoje concordam em grande parte. É por isso que temos alguns dos maiores inventores e pensadores em energia, usinagem de precisão, inúmeras indústrias críticas e de alto valor apenas nesta sala. E eu acho que a outra coisa que une todos vocês é que vocês são construtores. E eu uso essa palavra deliberadamente. Fiquei muito comovido com o manifesto de Mark de alguns anos atrás sobre a América. Somos uma nação de construtores, fazemos coisas, criamos coisas. Cada um de vocês veio ao cume não porque desenvolveu algum aplicativo passageiro, mas porque está construindo algo muito real. Vocês estão levantando novas fábricas, estão reinvestindo lucros em P&D e estão criando novos empregos bem remunerados para seus compatriotas americanos. E é por isso que sou um grande fã de vocês, de Ben e de Mark e de todo o empreendimento. Reconhecemos agora em nossa administração que é hora de alinhar. Nosso trabalho interessa a todos vocês. É hora de alinhar os interesses de nossas empresas de tecnologia com os interesses dos Estados Unidos da América em grande escala. Agora, todos vocês, de suas próprias maneiras, responderam a esse chamado. Afinal, não há nada obrigando ninguém a estar na sala hoje. Cada um de vocês poderia ter estabelecido sua sede no Sudeste Asiático ou na China, tenho certeza, e teria se saído muito bem financeiramente. Mas vocês estão aqui, espero, porque amam seu país. Vocês amam seu povo e as oportunidades que lhes foram dadas e reconhecem isso. Construir coisas, nossa capacidade de criar novas inovações na economia, não pode ser uma corrida para o fundo do poço. A América não vencerá o futuro abandonando leis de trabalho infantil ou pagando menos que trabalhadores chineses ou vietnamitas. Nós não queremos isso e isso não está em discussão. Só podemos vencer fazendo o que sempre fizemos, protegendo nossos trabalhadores e apoiando nossos inovadores e fazendo ambas as coisas ao mesmo tempo. Então eu quero falar um pouco sobre detalhes aqui. O grande plano da administração. Trump para encenar o grande retorno da manufatura americana é simples. Você está fazendo coisas novas e interessantes aqui na América? Ótimo. Então vamos cortar seus impostos. Vamos cortar as regulamentações. Vamos reduzir o custo da energia para construir. Nosso objetivo é incentivar investimento em nossas fronteiras, negócios, trabalhadores e inovação. Não queremos busca por mão de obra barata. Queremos que eles invistam e construam bem aqui nos Estados Unidos da América. E então, se você permitir, gostaria de falar sobre algumas maneiras que a administração Trump já está perseguindo. Uma economia pró-inovação que permite que nossos trabalhadores prosperem e nossas empresas superem seus concorrentes estrangeiros. Em resumo, uma economia que é vibrante e coloca a América em primeiro lugar, que serve aos americanos de todas as origens e de todos os tipos. Agora, primeiro, o presidente Trump está começando e está absolutamente sério sobre a reorganização do nosso regime de comércio e tarifas internacionalmente. Acreditamos que as tarifas são uma ferramenta necessária para proteger nossos empregos e nossas indústrias de outros países, bem como o valor do trabalho de nossos trabalhadores em um mercado globalizado. De fato, combinadas com a tecnologia certa, elas nos permitem trazer empregos de volta para os Estados Unidos da América e criar os empregos do futuro. Basta olhar. Nos últimos meses, a indústria automobilística serve como um exemplo importante. Quando você ergue uma barreira tarifária numa indústria automotiva crítica e combina isso com robótica avançada e custos de energia mais baixos, outras ferramentas que aumentam a produtividade nos EWIA, você dá aos trabalhadores americanos um efeito multiplicador. Agora, isso, por sua vez, permite que as empresas fabriquem coisas aqui de forma competitiva em termos de preço. Nosso presidente entende isso e é por isso que no mês passado registramos 9.000 novos empregos na indústria automobilística após muitos anos de estagnação ou até mesmo declínio no setor automotivo. É por isso que, em apenas algumas semanas, já temos novos planos ou anúncios de produção da Honda, da Hyundai e da Stellantis. Vale bilhões de dólares e milhares de empregos adicionais, além dos que já foram criados. Agora, isso exige trabalho. Isso ocorreu no primeiro mandato do presidente, quando ele rasgou o NAFTA e criou um novo acordo nos IEA, para os fabricantes americanos na América do Norte.
mas há um trabalho importante a ser feito e nós vamos fazê-lo. Agora, em segundo lugar, tudo isso é o motivo pelo qual o presidente está abordando a questão da imigração ilegal de forma tão agressiva, porque ele sabe que mão de obra barata não pode ser usada como um substituto para os ganhos de produtividade que vêm com a inovação econômica. E assim nós intensificamos a repressão à imigração ilegal na fronteira, onde os resultados falam por si mesmos. No mês passado, as travessias de imigrantes caíram 94%, atingindo o menor número de todos os tempos, e isso aconteceu em apenas 2 meses de uma séria fiscalização na fronteira. Graças à liderança do presidente Trump, no mês passado, pela primeira vez em mais de um ano, a maioria dos ganhos de empregos foi para cidadãos americanos nascidos no Cipoário Solo, e isso é importante. Pela primeira vez em mais de um ano, a maioria da criação de empregos realmente foi para cidadãos americanos. Em terceiro lugar, esta administração está focada em reduzir nossos custos de insumos para nossos fabricantes e para todos os outros, alcançando energia e abundância. E eu sei que Doug Burgum esteve aqui mais cedo, estaremos aqui mais tarde, está na mente de todos. Porque quando olhamos para algumas das aplicações mais empolgantes das novas tecnologias, percebemos que vai ser preciso muita energia para mantê-las funcionando. E estamos empolgados em ter nossos amigos dos Emirados Árabes Unidos, vários líderes empresariais e governamentais na cidade esta semana para reuniões com o nosso governo. E uma das coisas que eles insistem constantemente é algo que, infelizmente, poucos de nossos aliados europeus tendem a entender, que se você quer liderar em inteligência artificial, precisa estar liderando na produção de energia. Então, nós vamos definir o ritmo lá e vamos liderar pela frente. Agora já estamos vendo as boas notícias, sinais de progresso mesmo apenas alguns meses depois. Os preços da gasolina e do diesel estão caindo. O custo de um barril de petróleo bruto do Zé Wire está muito baixo. O petróleo bruto está muito baixo. E na quarta-feira passada, a administração deu passos importantes para tornar a energia ainda mais barata e libertar nossas empresas de regulamentos ambientais sufocantes. Agora, isso é ótimo, mas, é claro, ainda temos muito mais trabalho a fazer nos próximos 4 anos. Acertar uma proposta de imposto é especialmente crítico para todos vocês e para todos os seus trabalhadores. Sabemos como é importante restaurar a depreciação bônus de 100% para investimentos de capital, assim como a dedução total para P&D. Novamente, queremos que as pessoas invistam na América e vamos garantir que o Código Tributário reflita isso. Para construir sobre o sucesso da lei tributária original, ou seja, a lei tributária da primeira administração do presidente, nossa administração está trabalhando para ampliar disposições críticas para a base industrial, como a expansão da dedução total, para cobrir a construção de fábricas. Para os proprietários de empresas, incluindo fabricantes, tornar os cortes de impostos de 2017 permanentes proporcionará mais confiança e previsibilidade. Para investir em novas tecnologias e equipamentos, contratar mais trabalhadores americanos e expandir todos os seus negócios. Temos muito mais a fazer, mas o país já está começando a ver o retorno da ousada agenda econômica desta administração. Para produtores e consumidores, a inflação finalmente está começando a cair. O núcleo do IPC na semana passada caiu para seu menor número desde abril de 2021. E quando se trata do mercado de trabalho, o relatório de empregos do mês passado mostrou uma reversão massiva. 10 mil novos empregos na manufatura foram criados, enquanto no ano anterior tínhamos perdido mais de 100 mil empregos na manufatura. Como você deve ter ouvido o presidente dizer, em menos de 2 meses, desde que assumiu o cargo, ele já garantiu mais de 1,7 trilhões de dólares em novos investimentos nos Estados Unidos. Isso representa centenas de milhares de novos empregos na manufatura e há outros setores de tecnologia avançada e mais. Então achamos que há muito para se animar. Há muito do que estamos animados e certamente esperamos que vocês também estejam animados. Mas a premissa fundamental, o objetivo fundamental da política econômica do presidente Trump é, eu acho, desfazer 40 anos de política econômica fracassada neste país. Por muito tempo, nesse período, ficamos viciados em mão de obra barata, tanto no exterior, quanto importando-a para o nosso próprio país, e ficamos preguiçosos. Regulamentamos excessivamente nossas indústrias, em vez de apoiá-las. Sobrecarregamos nossos inovadores com impostos em vez de facilitar para que construíssem suas grandes empresas. E tornamos muito difícil construir e investir coisas nos Estados Unidos da América. Isso parou.
2 meses atrás e continuará a parar e continuará a lutar pelos trabalhadores americanos e pelas empresas americanas que os contratam e os apoiam. Então quero agradecer a todos vocês por 2 coisas. Primeiro, quero agradecer a todos por fazerem o que fazem. Novamente, vocês poderiam ter escolhido o caminho mais fácil. Cada pessoa nesta sala, como o presidente diria, todos vocês têm um QI muito alto. Vocês são algumas das pessoas mais talentosas dos Estados Unidos da América. Vocês escolheram construir um negócio bem aqui nos Estados Unidos da América. E por isso sou grato. Mas a segunda coisa que quero dizer é que acho que vocês não estão apenas construindo seu próprio negócio. Acho que vocês fazem parte de um grande renascimento industrial americano. Seja a guerra do futuro, os empregos do futuro, a prosperidade econômica do futuro, acreditamos que devemos construí-los bem aqui nos Estados Unidos da América. Então, obrigado.